CBN, Café com Política. Bruno Silva, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Sandra, bom dia, Guilherme, a todos os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas. E aí, preparados para sextarmos juntos aqui com o nosso querido ouvinte? Estou sextando direto de Hortolândia, nosso estúdio móvel está aqui na cidade para celebrar já antecipadamente os 33 anos da cidade. Cidade novinha, viu, Bruno? Pois é, jovem cidade aqui, né? Uma das últimas, ou se não a última, se não me falha a memória, estava conversando ainda com o Guilherme, né, nos bastidores. É uma das últimas. A se formar aí, né, como um município autônomo, né? Então já deixo aqui também os meus parabéns para a cidade, aí, para todos os moradores de Hortolândia aí, nos prestigiando também aqui na CBN. Lembrando que Hortolândia se emancipou de Sumaré em 91, até tem uma das principais avenidas da cidade, se chama Avenida da Emancipação, é algo comemorado por lá, né? Hortolândia, Olambra e Engenheiro Coelho foram as últimas cidades aqui da RMC emancipadas, todas em 91. No estado, as últimas foram em 95, inclusive, se não me engano, com o Avião Peixoto aí perto de você. E por que isso acontece, Bruno? Por que a gente parou de ter novas cidades no estado de São Paulo, no Brasil? No Brasil, se não me engano, 2013 foram as últimas. Mas, inclusive, tivemos movimentos emancipatórios aqui recentemente na região, distrito de Nova Veneza, da área Cura e Sumaré também. Barão Geraldo, Souza, Joaquim Egito já tiveram alguns movimentos nesse sentido. Por que isso não acontece mais, Bruno? Você sabe que na verdade as restrições são maiores agora, inclusive vedações da própria legislação. Não uma vedação, na verdade, mas uma exigência maior, vamos dizer assim, né, o Guilherme? Porque o que acontece? Lá atrás, principalmente meados dos anos 80, meados dos anos 90 no Brasil, principalmente pós-Constituição, você começou a ter um movimento de criação muito intenso de municípios. Qual era a justificativa, né? A justificativa era que as cidades, elas tinham condições de poder usufruir da sua autonomia, porque tinham ali, vamos dizer assim, capacidade arrecadatória, você tinha toda uma vida no município. O que se colocou na Constituição pós-88 é que muita da vida política no Brasil se realizaria a partir do município, com a possibilidade de você ter um prefeito decidindo sobre questões de política e serviço público, um legislativo com autonomia para poder votar orçamento, deliberar sobre leis de caráter local. Então havia essa expectativa, né? Era um processo de democratização que se fez pós-88. E aí isso acabou se revertendo em algo que a gente sabe que não foi necessariamente, né, o bem-estar da população local, não foi necessariamente os interesses aí de você, de fato, aproveitar essa autonomia. O que você teve? Você teve muito deputado federal, porque o processo era feito por lá, que acabava por endossar esses processos de emancipação, a fim de alguma forma poder ter influência política sobre as localidades. E aí, na prática, o que acabou acontecendo? Você teve uma proliferação grande de municípios, estou falando de milhares de municípios, hoje nós temos aí 5.568 deles no Brasil. Então você teve milhares de municípios criados, muitos deles com gastos que até então você não tinha, porque você tem que ter manutenção por aí, vai. Só que ao mesmo tempo, o que você acabou fazendo? Você criou municípios que, em tese, seriam autônomos e teriam capacidade de se autogerenciar, mas que na prática não tinham essas condições. Tanto é que se você observar hoje do ponto de vista orçamentário, né, milhares de municípios brasileiros têm uma dependência muito grande em relação aos outros entes. Então, a lei foi ficando um pouco mais dura, vamos dizer assim. O que essa lei prevê agora, né, Guilherme, Sandra e queridos ouvintes? Além de ser um processo que se dá na outra esfera, então, por exemplo, no caso do município paulista, teria que vir um projeto pela Lesp, esse projeto depois tem que passar por um plebiscito no município, né, que deseja se tornar município, e aí a população acaba votando, optando sim ou não pela sua emancipação. Então é mais complexo hoje em dia, principalmente por conta dessa dimensão da viabilidade orçamentária e financeira. Bruno, eu queria também aproveitar, a gente vem acompanhando, né, os desastres climáticos, e um dado que chama muita atenção é que 1 em cada 3 cidades do país tem esse risco. Isso é um problema, né, Sandra? Esses são dados aí divulgados pelo governo federal hoje, vem movimentando muitos dos meios de comunicação como um todo, porque nós estamos falando aí de aproximadamente 73% da população brasileira, ou seja, 148,8 milhões de pessoas, né, que estão alocadas nesses municípios, são mais de 1.900 municípios brasileiros, de acordo com esses dados, e alguns analistas estão dizendo que esse número é um número relativamente conservador, porque na verdade seria bem mais alto do que isso, né, que podem estar suscetíveis aí a processos climáticos, né, ou seja, gerados aí por esses desastres. No caso, então, assim, você teria inundações, deslizamento de terras e outros eventos aí capazes de gerarem catástrofes. E isso nos acende uma luz importantíssima, né? Eu acho que já passou da hora da gente ter uma coordenação federativa mais intensa para poder pensar e desenhar ações
onde os municípios tenham clareza do que é preciso ser feito para se evitar essas tragédias, né? Então acho que precisa de uma força-tarefa entre governo federal, estadual e municípios para começar a desenhar políticas que sejam mais preventivas e não depois tentar correr aí com o prejuízo, que infelizmente às vezes não tem como, né? Tá certo, Bruno Silva, brigadão, vamos sextar. Bom final de semana para você, até segunda. Combinado, queridos, né? Um abraço forte aí para o nosso querido ouvinte, né, de Campinas, Hortolândia, toda a região, né, que nos acompanha aqui. Excelente sexta-feira, bom final de semana. Segundona a gente volta com mais política e mais um cafezinho. É isso aí, Bruno. Até mais. Bom fim de semana. Até, gente. Valeu. EPTV é notícia na CBN.